Nenhum espectador? Calma, demora. Por isso que eu falei pra entrar. Você entrou já? Mittermeier, aí, aqui. Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Valéria Cacau, da Abrace, Associação Baiana de Pacientes Portadores de Doenças Reumáticas. Estamos aqui com o grande Dr. Mittermeier. Ele é pesquisador do CNPq, modalidade 1D, professor da UFBA, ele também é diretor da Clínica Sé e está aqui se dispondo para estar respondendo a questionamentos sobre o lúpus. Vamos para o primeiro questionamento. O senhor poderia falar um pouco sobre o lúpus e os novos tratamentos? O senhor, como pesquisador, estudioso, é o bambambam da área aqui na Bahia. O senhor teria como falar um pouquinho sobre esse assunto? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Confesso que eu estou me sentindo um pouco estranho aí, que é a primeira vez que eu lido com essa coisa de falar de frente para o celular, coisa meio esquisita, mas tudo na vida a gente tem que ter experiência. Eu queria dar, em primeiro lugar, os parabéns para as mães, o dia hoje muito especial, Dia das Mães. Muitas pacientes nossas são mães, graças a Deus. E também hoje é um dia extremamente especial, que é o Dia Internacional do Lúpus, de divulgação da doença, para que as pessoas tomem conhecimento dessa condição. E essa condição que vira e mexe a gente está falando, e eu acho que é oportuno até a gente historiar aqui a coisa do lúpus na Bahia, com os pacientes se reunindo inicialmente fizeram a associação Loba, que hoje tem Forte, é a primeira aqui da Bahia, e Jacira tomou à frente e continua até hoje. E hoje, mais recentemente apareceu a Abraço. Abraço, por sinal, é a camisa que eu estou aqui vestido hoje. E não é específica a Associação de Pacientes de Lúpus, mas de todos os pacientes reumáticos da Bahia. É um progresso muito grande. Tem associações em relação à reumatologia. A gente tem, então, a LOPA, que eu falei, a Grupace, né, outra associação de artrite reumatoide, e a Abraço, que eu acho extremamente organizada, e vocês estão de parabéns. É uma iniciativa maravilhosa, fazendo coisas assim que eu nunca imaginei que a gente teria esse grau de organização no Brasil. Eu acho que vocês estão à frente das outras associações de pacientes reumáticos do Brasil. Falando um pouquinho de lúpus, eu queria só comentar, assim, uma doença que acomete mais mulheres, infelizmente, é uma proporção muito maior de mulheres, é uma doença autoimune, a gente não sabe a causa, e a gente dá o diagnóstico baseado em quadro clínico, manifestações clínicas e os exames de laboratório. E a grande dificuldade de relação a lúpus é como é que a gente trata essa doença. Então, não é um tratamento único para todos os pacientes. Um paciente pode ter um lúpus muito leve, que não precisa nem tomar remédio, fica tranquilo. Às vezes é um lúpus só de pele. Quando é lúpus sistêmico, pode ser só usar remédio sintomático, ou então usar a hidroxicloroquina, tão famosa hoje em dia com a coisa da pandemia. Mas a doença, às vezes, é mais grave, a gente tem necessidade de usar medicações mais fortes, aí tem que usar mais corticoide. Quando existem situações ainda mais graves, a gente fala em gravidade de lúpus, a gente se preocupa muito com o envolvimento renal do lúpus. Quando a gente encontra qualquer alteração nos rins, a gente já fica preocupado, aí a gente tem que usar remédios mais fortes, o corticoide em dose mais alta, usar ciclofosfamida, que é um remédio que tem grandes efeitos colaterais, mas é o que salva a vida também, salva vidas. E é sobre isso que eu queria falar. O que é que tem de novo em relação ao tratamento de lúpus? Já que todo mundo já sabe que a hidroxicloroquina é usada, os outros imunossupressores são usados, mas o que tem de novo em relação à reumatologia é terapia biológica.
terapia biológica são moléculas ultra caras, né, muito caras, super caras, que são usadas muito frequentemente em artrite reumatoide, medicações que realmente mudaram muito o curso da doença, melhoraram muito a qualidade de vida dos pacientes com artrite, com espondilite, anquilosante e lúpus. Só tem uma medicação biológica aprovada pelo FDA dos Estados Unidos e assim como aqui no Brasil, na Anvisa. Só tem uma medicação, que é a medicação chamada Belimumab. O nome comercial é Benlista, não estou fazendo propaganda. Essa medicação a gente tem, é o que tem de novo em relação ao lúpus. É verdade que existem inúmeros estudos com novas moléculas, isso a gente está sabendo. Mas em termos de medicação aprovada, nova, chama-se Belimumab. Quando a gente fala nova, já tem alguns anos já. Mas o que eu queria comentar é sobre um estudo, isso eu tenho obrigação de falar para vocês, que é o que vai ser de novidade. Um estudo foi feito com o Belimumab, essa medicação, que a gente usava, ela está liberada no Brasil e no exterior para o uso em lúpus com manifestações mais leves, tipo dor nas juntas, manifestações de pele mais leves, que a gente ficava achando estranho. Como é que eu vou prescrever uma medicação de 4, 5 mil reais para um tratamento de uma coisa tão leve? Não é liberado pelo SUS, os convênios não liberam, a não ser com liminar. Então, a gente nunca ficou muito convencido da utilização do Belimumab. É bem verdade que algumas pessoas que estão nos assistindo estão usando o Belimumab. Algumas fizeram parte do protocolo de pesquisa inicial, até hoje usam. Mas eu nunca fiquei muito entusiasmado com o uso do Belimumab para lúpus, porque muito caro e com uma indicação muito frouxa. Até que surgiu um estudo que foi desenvolvido, tem sido desenvolvido e foi desenvolvido nos últimos anos. E esse estudo foi um estudo que incluiu 21 países, 107 centros de pesquisa. Um dos centros de pesquisa foi o nosso centro de pesquisa clínica, lá na CEI da Bahia. E os autores juntaram e conseguiram incluir nesse estudo 448 pacientes com uma condição de lúpus. Não era um lúpus leve, era um lúpus com nefrite, inflamação dos rins. E esse estudo fez o quê? Os autores fizeram o seguinte: a metade dos pacientes usou o Belimumab, essa medicação biológica que eu falei. A outra metade usou o que a gente chama de placebo, como se fosse não tem efeito nenhum. Não que os pacientes ficaram sem usar nada. Os pacientes estavam usando Rilquinol, prednisona, micofenolato, esses remédios todos. Agora, a pergunta era, será que eu adicionando o Belimumab, Benlista, é melhor para a nefrite lúpica, do que não usar o Belimumab? Esse foi o estudo. E esse estudo vai ser publicado muito recentemente na maior revista de medicina do mundo, chamada New England, que todo mundo conhece, a revista de maior impacto que tem na medicina, e vai ser apresentado no Congresso Europeu, chamado EULAR, Europeu de Reumatologia, em junho. Isso ia ser presencial em Frankfurt, mas foi cancelado o congresso presencial por causa da pandemia. E vai ser apresentado de forma online esse trabalho que eu estou descrevendo bem devagar, porque nas próximas semanas ou meses, muitos vocês vão ouvir falar muito mais desse trabalho, porque foi o trabalho que mostrou que aquele remédio que eu falei, Belimumab, que a gente não estava muito entusiasmado para usar em lúpus, porque era só indicado para coisas leves do lúpus, mostrou que para pacientes com nefrite lúpica, o Belimumab trouxe um grande benefício, com poucos efeitos colaterais. Então, o que eu posso dizer que tem de novo, que ainda não foi publicado, na verdade, eu não estou nem autorizado a falar sobre esses resultados ainda desse estudo, mas ele vai ser publicado muito recentemente, apresentado em junho, daqui a 2 meses, online, no Congresso Europeu, e é o que está dizendo para a gente o quê? Olha, para quem tem lúpus mais grave, com nefrite, inflamação dos rins, é bom usar Belimumab. Isso para a gente é uma maravilha de notícia, porque a gente às vezes fica meio preso com as medicações que a gente tem usado, porque nem sempre a gente consegue controlar essa situação mais grave, que é a nefrite lúpica.
E esse estudo a gente vai ouvir falar, vocês vão ouvir falar com certeza muito, a gente com certeza vai sair falando aí na mídia sobre esse estudo, porque esse estudo nosso centro participou. Um dos autores desse estudo, eu sou um dos autores desse estudo, que sou um dos centros, que nós somos um do centro, eu sou eu, Bitter Maia, Centro de Pesquisa C da Bahia, que participou desse estudo, e mostrando outra coisa, além de que o remédio belimumab é bom para a nefrite lúpica, mostrando a importância das pesquisas clínicas, que a gente ouvia falar antes, as pessoas menos esclarecidas falavam, pesquisa clínica, eu não quero participar porque eu vou servir de cobaia, não tem nada disso, é tudo ético, tudo dentro dos princípios da ética, ninguém faz estudo aqui, geralmente esses estudos com medicações novas, moléculas, são estudos internacionais aprovados por comitê de ética local, comitê regional, internacional. Então, é coisa assim que é assim que a medicina progride, é assim que novas moléculas são desenvolvidas. Isso não é só de reumatologia, cardiologia, oncologia para tratamento de câncer. Essas novas moléculas só aparecem como do nada com as pesquisas clínicas. Eu estou aproveitando e só fazendo esse esclarecimento, porque eu já ouvi aqui e acolá alguém comentando, eu não quero participar de pesquisa. Eu digo, é assim que a gente avança, é assim que a medicina avança para o tratamento das diversas condições. E eu falei demais, mas eu queria dar esse recado. O tratamento que tem de novo em lúpus, vocês vão ouvir falar nas próximas semanas muito sobre o tratamento de nefrite lúpica com belimumab, que não é novo, já tem sido usado, como eu falei antes, mas para essa situação especial é algo muito novo, que para mim é um avanço em medicina. Muitas moléculas estão sendo testadas. No centro de pesquisa da CE, a gente estava fazendo algumas pesquisas com moléculas novas, algumas não vão para canto nenhum, mas eu estou comentando em primeira mão, assim, dizendo, olha, esse foi um estudo que trouxe uma contribuição para o tratamento dos pacientes com lúpus. Desculpa se eu falei muito, mas pergunte que eu quero responder. Não, nós da Abraço estamos assim, sentindo honrados em receber uma notícia assim, em primeira mão. Inclusive, já surgiu algumas perguntas sobre essa medicação, sobre o belimumab, né? Tem uma pessoa aqui que está com uma vertente para a doença de B7. Ela está querendo saber se os exames para lúpus são os mesmos, aplicável para a doença de B7, se essa medicação pode ser usada, e dentre as outras medicações utilizadas para o lúpus, se o B7 já é considerada uma doença autoimune. Tá. Essa é outra condição autoimune mesmo, que a gente não sabe a causa, é muito comum, não tão comum aqui no Brasil, como é em outros países da região do Mediterrâneo, e é uma doença que não tem exame para dar diagnóstico. É uma doença que o diagnóstico vem a partir das manifestações que o paciente tem. E as manifestações são muita afta na boca, afta na genitália, as manchas de pele, feridas na pele, parecendo espinha, acne, outras manifestações que, assim, juntando as peças, a gente define o diagnóstico de doença de BC ou de BC, e a partir desse diagnóstico a gente trata como? A depender da complexidade das manifestações. Se a pessoa tiver só um pouquinho de afta aqui, outra lá, usa o remédio, um corticoide na boca. Se tiver alterações, uma complicação que a gente fica muito com medo em doença de BC, é a inflamação do olho, que a gente chama de uveíte. Se tiver uveíte, a gente já começa a ser mais agressivo no tratamento. Então, assim como o lúpus, embora sejam doenças completamente diferentes, embora sejam autoimunes, mas são diferentes do ponto de vista de manifestações, assim como o lúpus, o tratamento depende da gravidade da condição. Se for uma coisa simples, a gente pega leve. Se for uma coisa muito complexa, a gente aperta no uso de medicações, que são os corticoides, também os imunossupressores, e medicações novas, ainda a gente tem feito uso só de uma forma que a gente chama de off-label, que não está sendo liberado nenhum biológico para a doença de BC oficialmente. Não está em bula em nenhuma medicação. A gente está usando em situações
mais complicadas, como, por exemplo, usar uma medicação que a gente usa para artrite reumatoide chamado Enbrel, talvez não muito Enbrel, mas o infliximab, que é uma anti-TNF, a gente usa às vezes para uveíte da doença de BC. Tudo isso não está em bula, você não pode prescrever, o convênio não paga, o SUS não libera, mas em situações ultra especiais a gente termina utilizando. Não sei se ficou claro aí, mas são duas situações diferentes, embora sejam autoimunes. Pronto. Tem outra pergunta aqui. Duas perguntas, eu vou juntar, formar uma só. Quem toma Roquinol ou o hidróxido de cloroquina tem menos risco de contrair o Covid-19, é verdade ou falso? E essa medicação é verdade que causa dor no peito, queda de cabelo, enxaqueca? A paciente quer saber se deve suspender a medicação nesses casos. Está se referindo a qual? A hidroxicloroquina? Isso. Ah, tá. Essa história da hidroxicloroquina é muito curiosa, porque a gente está nesse momento de pandemia e são inúmeras os comentários. A gente fica na expectativa que apareça uma cura, que apareça uma vacina, que apareça o tratamento. E a história da hidroxicloroquina está meio dividida. Não há nenhuma evidência científica que confirme que a hidroxicloroquina trate a doença do coronavírus. Também não há nenhuma evidência que diga, não, se eu tomar a hidroxicloroquina, como eu tenho lúpus, eu estou tomando a hidroxicloroquina, eu não vou ter o coronavírus. Não é verdade. Então, ele não evita que a pessoa venha a ter a infecção pelo vírus, e também se tem benefício ou não, é motivo de grande controvérsia. Não existe nenhum trabalho hoje definitivo que diga esse remédio funciona para o tratamento da coronavírus. Ainda não. É muito cedo, a gente espera que apareça. Tomara que funcione, mas a gente não tem ainda evidência científica que diga é o remédio que trata o coronavírus. A despeito do presidente dos Estados Unidos propagar como tratamento para o coronavírus. Não é bem por aí. Os efeitos colaterais, não. A medicação é muito segura. A gente usa, alguns que estão nos assistindo, usam hidroxicloroquina há anos, há décadas. É uma medicação ultra segura, não tem nenhum problema. A preocupação é que, às vezes, com o uso contínuo e a pessoa não tendo cuidado de anualmente fazer exame do fundo de olho, pode se depositar e pode, de fato, trazer comprometimento da visão, mas assim, tudo a longo prazo. Os outros efeitos colaterais são muito raros e incomuns. Eu fico muito tranquilo, porque se todas as medicações de reumatologia tivessem o perfil de efeitos colaterais da hidroxicloroquina, estaria ótimo, porque é realmente muito pouco em termos de quando a gente compara com os outros remédios, tipo metotrexato, os outros imunossupressores, a ciclofosfamida. Nossa, eu diria a hidroxicloroquina é ultra segura, tá bom? Tá bom. Uma outra pergunta, a pessoa está aproveitando, inclusive, o Dia das Mães e gostaria de saber quais as complicações do lúpus durante a gravidez. E uma outra pergunta aqui, se essa nova medicação ajudaria no processo natural de gravidez, de todo o período de gestação, ou teria implicações para o bebê, para o feto? A medicação que a gente está falando, que é o belimumab, que é nova, nessa indicação é fritilúpica. Esse remédio, tenho certeza que algumas pessoas estão fazendo uso, que estão nos assistindo, estão fazendo uso há anos. Mas ela é nova nessa nova indicação. Nova, e ainda tão nova que não posso nem estar falando porque não foi publicado ainda. Só estou afirmando porque eu participou do estudo e eu sei que isso vai acontecer. Mas não é coisa ultra nova, não. Sobre a gravidez do lúpus, eu digo assim, a mulher lúpica pode engravidar? Pode. Você está liberado para engravidar? Não falei isso. Estou dizendo que a mulher com lúpus pode engravidar, desde que a doença esteja sob controle, esteja sem atividade, não esteja com envolvimento renal, que é uma coisa que a gente fica preocupado, que pode piorar muito, esteja usando medicações que permitem engravidar. Se a pessoa tiver um lúpus, está grávida, ou está com lúpus, quer engravidar, mas está tomando metotrexato, não combina com gravidez do metotrexato, por exemplo. E se estiver usando Reuquinol, não tem problema usar Reuquinol, hidroxicloroquina na gravidez, muito pelo contrário, deve usar.
Se não estiver usando, até é bom que use. E não tem problema nenhum com a gravidez, o Reuquinol, a hidroxicloroquina. Então, assim, a paciente com lúpus pode engravidar? Pode, mas tem que estar preparada para engravidar. Não é chegar, estou com vontade de engravidar, olha, aí o tiro sai pela culatra, porque se estiver em atividade, usando remédios fortes, vai ser mais prejuízo do que benefício. Estando tudo equilibrado, dá para engravidar e pode nascer a criança absolutamente normal. Um subgrupo, uma parcela de pacientes femininas, pacientes mulheres com lúpus, que tem os anticorpos que a gente chama de anticorpos antifosfolípides. Quando as pacientes têm esses anticorpos, a chance de ter complicações na gravidez, tipo aborto, perda fetal, a chance é maior do que as pessoas que não têm esses anticorpos. Então, por isso que a gravidez de lúpus deve acontecer, pode. Mas tem que ser planejada, porque quando a mulher, a gente identifica que ela já tem esses anticorpos, a gente já fica com um pouquinho de receio. Olha, a gravidez aqui pode ser turbulenta, a gente tem que olhar de perto para que não tenha as complicações. E mas se tiver anticorpo, não vai engravidar? Não, engravida. Mas já tive vários abortos. Ainda assim, a pessoa com lúpus que teve vários abortos, mesmo sabendo que tem um anticorpo, a gente ainda tem como conduzir a gravidez e a pessoa ter filhos normalmente. Claro que a situação é de vigilância muito maior. Eu não estou falando que é tudo oba-oba, não. É com um controle rigoroso, pode engravidar e pode ter filho. Essa medicação, a Belimumab, não tem nada a ver com facilitar a gravidez ou piorar a gravidez, não. Mas como é biológico, a pessoa que estiver usando biológico, ou inclusive o Belimumab, a gente termina evitando a gravidez enquanto estiver usando esse biológico, porque não existem estudos que dizem se a medicação traz ou não efeito colateral para a mãe durante a gravidez ou muito mais para o feto, entendeu? Certo. Muito elogio aqui, o pessoal está elogiando muito o atendimento na Clínica Sé e principalmente o senhor. Há algumas perguntas que eu estou anotando. Em que idade o lúpus costuma aparecer? De que idade até que idade? O senhor já tem uma média? Então, o que acontece com o lúpus, que é uma doença... A gente está falando o tempo todo de lúpus eritematoso sistêmico, que é aquele lúpus que tem potencial para envolver vários sistemas e órgãos do corpo. Existe o lúpus que é só de pele, que aí nem é o reumatologista que trata, é somente o dermatologista. Então, a pessoa tem um lúpus de pele, tipo lúpus que a gente chama de discoide, parece um disco na pele, só tem aquela, não tem nada mais, o dermatologista trata. Pode aparecer em homem, pode aparecer em mulher, pode aparecer em criança, não geralmente criança não, mas assim, em pessoas idosas. E esse é o lúpus de pele, puramente de pele. O outro lúpus, que é o que a gente lida, que é o que o reumatologista trabalha e cuida, é o lúpus sistêmico. Esse, caracteristicamente, acontece na faixa de idade onde a mulher, que é mais em mulher, mais produtiva, no período mais fértil da paciente. E 20, 40, 50 anos, essa faixa onde o lúpus eritematoso sistêmico mais aparece. Quer dizer que não aparece em criança? Não, aparece também em criança. Menos comum. E pessoas idosas também aparece, é menos comum. A faixa maior de acometimento em termos de idade é essa faixa entre 20 e 45, 50 anos de idade. É o que aparece em termos de acometimento em lúpus eritematoso sistêmico. É possível, doutor, uma pessoa portadora de lúpus ter uma vida sexualmente ativa? E se sim, elas são pessoas que são mais suscetíveis a um ST? A doenças sexualmente transmissíveis. Isso. O lúpus é assim, complexo, porque não é uma doença só que tem o mesmo padrão em todo mundo. Como eu falei, tem lúpus que é um lúpus muito leve, a pessoa tem uma dor articular, toma sua hidroxicloroquina e vive absolutamente normal. Eu faço ginástica numa academia aqui perto de casa, que algumas moças jovens são as minhas pacientes, nunca ninguém sabe, eu sei, mas são ótimas, vivem normalmente, têm vida
normal de essas pessoas que eu estou falando. Tem vida tomam seu remédio, vivem, fazem academia, têm vida sexual normal e que tem família normal. Isso tudo é um ponto do espectro, porque também eu estou falando de pessoas que têm um lúpus muito leve. Imagine a outra pessoa que tem um lúpus, que envolve o rim, que tem que usar altas doses de corticoide, que já deixa a pessoa, aumenta o peso, se sente inchada, começa a diminuir a autoestima, o desejo sexual com certeza fica abalado, começa a ficar um pouco com um humor mais rebaixado, mais com tendência à depressão, porque uma mulher jovem, bonita, e começa a ficar toda inchada e com formas de estrias, claro que mexe com a vida sexual dessa paciente. Sem falar nas medicações que a pessoa tem que usar, que às vezes trazem outros efeitos colaterais, além do corticoide que eu estou falando, que faz inchar, etc. Dá também irritabilidade, dá uma série de coisas o próprio remédio. Então, a doença pode trazer os problemas e os remédios também. Sem falar dos remédios que a gente tem que usar, às vezes, por exemplo, para a dermatite lúpica, como a ciclofosfamida, que diminui a fertilidade da mulher. Então, não é desejo sexual, mas fertilidade, a capacidade de engravidar. Então, tem esse lado. Não dá para a gente fazer uma análise de todos os pacientes que são iguais, não são. Tem pacientes que vivem uma vida sexual absolutamente normal e tem pacientes que têm uma vida sexual complicadíssima. Claro, todo mundo. Quem é que não ficaria? Vai ficar alegre, tudo bem, totalmente uma moça jovem, bonita, e de repente fica toda inchada, cheia de estria, vai ficar cabeça a cabeça, tem uma coisa estranha. Então, é algo que a gente não pode dizer que todo mundo se comporta desse mesmo jeito, porque a doença não tem o mesmo padrão em todos os pacientes. Sobre doença sexualmente transmissível, tem um trabalho de mestrado que a gente orientou da Escola Baiana de Medicina, de um ginecologista chamado Delmar, da Bahia, onde ele mostrou que a mulher com lúpus tem mais HPV do que a mulher sem lúpus. Não é necessariamente pelo lúpus, possivelmente é pelos remédios que a gente usa para tratar o lúpus, que diminuem a defesa da paciente em relação ao HPV, por exemplo. Entendeu? Então, essa é uma noção que a gente já mostrou aqui na Bahia mesmo, que tem mais HPV, mas possivelmente é por causa das medicações que a gente tem que utilizar, que diminuem a imunidade. Com relação ao fenômeno de Raynaud, é necessário sempre estar tomando o nifedipino? Uma pessoa está perguntando aqui, porque o tempo está muito frio e as mãos costumam arroxear no momento. Aí ela gostaria de saber isso. Eu morei, depois que eu me formei, eu fui estudar em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo. Morar em São Paulo, para mim já é ruim, porque eu não gosto daquela cidade. Desculpa se tiver algum paulista aí, mas lá tem essa característica de ser muito mais frio do que na Bahia. Quem tem uma doença desse tipo, um tipo de reumatismo desses, como lúpus, é óbvio que sofre muito mais de fenômeno de Raynaud do que a gente aqui na Bahia. Não que não tenha aqui na Bahia, tem, mesmo porque o fenômeno de Raynaud aparece com frio, mas também pode aparecer com estresse, com nervoso, existem outras coisas que precipitam o fenômeno de Raynaud. Mas, assim, é muito menos comum ter fenômeno de Raynaud aqui, obviamente, do que em São Paulo, do que no Canadá. Então, mais lúpus, diferente de uma outra doença reumatológica chamada esclerodermia, o fenômeno de Raynaud não traz tanto problema quanto da esclerodermia. A esclerodermia, o fenômeno de Raynaud é tão violento, às vezes, que causa isquemia de ponta de dedo. É uma coisa que não acontece, em geral, no lúpus, porque o fenômeno de Raynaud do lúpus, embora exista e que a pessoa, às vezes, tenha que tomar mesmo a nifedipina, que a paciente comentou, não é tão agressivo quanto da outra doença que eu comentei antes, que é a esclerose sistêmica, a esclerodermia. Então, em lúpus, a gente vê o fenômeno de Raynaud como uma complicação não tão exuberante como na outra doença. Entende? Embora eu não estou dizendo que seja coisa boa, mas assim, nada tão agressivo, porque estamos na Bahia e porque não é como da esclerodermia.
lúpus e menopausa. Qual profissional procurar, o que fazer? O senhor, como reumatologista, orienta que o paciente faça o quê? Ah, tá certo. A pessoa que tem lúpus, como eu falei, a idade é aquela de 20, 40, 50 anos. Depois da menopausa é menos comum aparecer o lúpus. Mas a mulher que tem lúpus tem 30 anos, vai ficando com 40, depois passa para 50, fica na menopausa. Faz o quê? Uma coisa boa nesse aspecto é que, possivelmente por causa da diminuição do estrógeno, as manifestações do lúpus depois da menopausa diminuem sobremaneira. A clínica Olha, do lúpus depois da menopausa é muito mais leve do que no período fértil. Então, depois da menopausa, o lúpus, como doença, fica muito mais brando. Isso é uma coisa positiva, boa, para o paciente com lúpus. Mas também a mulher tem a mesma menopausa que a outra mulher que não tem lúpus. Faz o quê? Já que não pode usar, a gente fala tanto, lúpus não pode usar estrógeno, pílula anticoncepcional à base de estrogênio, porque pode piorar, dar mais chance de ter trombose, etc. Faz o quê? É possível, no lúpus, que é depois da menopausa, é possível fazer a reposição hormonal com doses bem pequenininhas de estrógeno. Aí, se a pessoa não tiver aqueles anticorpos que eu acabei de falar, que é aqueles anticorpos que facilitam o abortamento, etc., chamado anticorpos antifosfolípides, essa mulher, depois da menopausa, pode usar doses pequenininhas de estrógeno, como uma mulher que não tem lúpus. Então, assim, pós-menopausa é melhor para lúpus. Pode até usar o estrógeno se não tiver os anticorpos que eu falei antes, chamados anticorpos antifosfolípides. certo. Tem uma pessoa aqui falando que está perdendo proteína, mesmo fazendo todo o tratamento, está saindo proteína no sangue. Ela quer saber se é normal, porque está uma fase que as pessoas estão com medo de ir nas UPAs por causa do Covid-19. Então, ela está querendo saber se isso é grave. Bom, no contexto de lúpus, a perda de proteína na urina é algo que a gente fica muito preocupado, porque significa que tem inflamação do rim, em geral. E, nesse sentido, toda a atenção tem que ser voltada para esse rim que está inflamado, para que não fique com perda renal, da função renal irreversível. Então, se está perdendo proteína, não tinha perda de proteína na urina, que a pessoa, em geral, pode não sentir absolutamente nada, só aparece, às vezes, no sumário de urina, naquele exame de urina, e a pessoa não sente nada. Ter a perda de proteína na urina, que aparece no exame, por isso que a gente fala, tem que fazer exame periodicamente, mesmo sem sentir nada. Faça o seu hemograma, faça o seu exame para ver se o rim está funcionando, chamado ureia e creatinina, e faça o sumário de urina. Faça de 3 em 3 vezes, mas eu estou tomando o remédio certinho, ele pode continuar tomando seu remédio e fazendo os exames, porque às vezes aparece, como essa pessoa que ligou. Essa pessoa está perdendo proteína na urina. Essa pessoa tem que ser vista pelo reumatologista, porque às vezes a gente tem que tomar uma medida mais radical em termos de tratamento agressivo para não haver perda da função do rim. Isso às vezes tem que fazer com internação, fazer altas doses de corticoide para a gente tirar essa inflamação do rim antes que seja tarde. Então, eu não quero assustar, mas teve proteína na urina e não tinha antes, deve procurar a unidade e pensar já em fazer, em geral, internar. Também quero dizer uma outra coisa para não entrar em pânico todo mundo. A proteína na urina, às vezes a gente tem uma pessoa que teve uma inflamação no rim, uma nefrite lúpica. E mesmo tomando remédio regularmente, fica um resíduo, como se fosse uma cicatriz, e a gente chama de proteinúria residual. Mesmo tomando remédio, o rim funcionando bem, mas está babando um pouquinho de proteína. Isso aí não quer dizer que a pessoa tem que ir para o hospital correndo, não, porque às vezes pode ficar com isso por anos, meses ou anos, não quer dizer que tenha que fazer nada correndo, mas o médico tem que estar acompanhando. Então, proteína na urina em quem tem lúpus tem que ser visto, mas não é
toda a proteína que é desesperadora, a pessoa tem que sair correndo para a UPA, para internar no hospital, para tomar altas doses de corticoide. Não. Pode ser que tenha proteinúria residual, proteína na urina, que a gente chama de residual, mesmo com os remédios. E a gente usa medicações para tentar diminuir um pouquinho a proteinúria, mas não é como esse exemplo que eu falei, de que não tinha antes, começou a ter, aí tem que olhar com a lupa para ver se o rim não está sendo comprometido por uma inflamação. Doutor, em caso de muita dor, inchaço e outros sintomas mais severos do lúpus, como proceder em casa, visto que as UPAs estão cheias, há o perigo do Covid-19, qual a orientação do senhor enquanto médico, entendido da área? Essa situação agora que a gente está vivendo, nunca ninguém imaginou que pudesse acontecer. A gente está lutando para consertar uma situação que é crônica em termos de assistência médica para os pacientes com lúpus na Bahia. A gente começa a ver com os bons olhos as mudanças. O número de médicos do Hospital das Clínicas aumenta, o número de residentes aumenta. Então, a gente começa a ver perspectiva. A gente tem um programa em parceria com a CESAB de espalhar a medicina, a reumatologia para o interior, para não ficar todo mundo concentrado aqui na Bahia. A gente está com um programa de teleconsultoria, que tudo planejando direitinho. Aí aparece a tal da pandemia, que desmorona qualquer projeto que a gente estava fazendo antes. E aí até o atendimento ficou comprometido. Não tem como atender fisicamente mais de dois. São no Hospital das Clínicas, por exemplo, 2.500 pacientes. Então, assim, como é que faz? Aí a situação é de calamidade. A gente tem que rezar, pedir a Deus para ver como é que a gente... Primeiro que acabe logo isso, para a gente retomar as coisas, que as coisas voltem ao normal, para a gente já tentar correr atrás do prejuízo. Em relação às dores, talvez a melhor coisa... Eu tenho feito muito isso por WhatsApp, meus pacientes, que eu lembro... Hoje é muita gente, não vou lembrar de tudo, eu já estou com 61 anos, não tenho essa memória tão boa como tinha no passado. Mas eu lembro de muita gente, eu sei que aquela pessoa está com dor, eu digo, não, aumente um pouquinho o corticoide. Faça isso, eu oriento muito por WhatsApp, muitos pacientes, eu não vou lembrar de todo mundo. Então, assim, sendo pacientes, a mensagem é, entra em contato com o médico, porque ele, mesmo sendo online, ele vai orientar o que deve ser feito, para não precisar ficar indo na UPA, e às vezes é só uma inflamação nas juntas, às vezes aumenta só um pouquinho de corticoide e melhora. Depois a gente arruma a casa e vê se não precisa estar tomando corticoide demais. Mas pelo menos para não ficar sofrendo em casa, entendeu? O paciente lúpico pode fazer depilação a laser? Olha, o campo da vaidade. Eu quero dizer uma coisa, do jeito que eu não sei mexer com essa coisa de... Como é que chama? Instagram e live, essa coisa. Sim. Depilação a laser, eu não tenho a menor ideia do que significa. Eu imagino que seja uma coisa, não sei, não tenho ideia. A resposta é, não sei dizer, não posso me comprometer, que eu não tenho ideia de como é que é. O que é o laser em termos de efeitos colaterais, eu não tenho ideia, eu não conheço. Vou estudar. Eu também só entendo de cera quente, barbeador e dói pra caramba. Isso aí eu tenho problema. Assim, tem cuidado. Veja só, tem uma paciente que diz que está com uma infecção dentária, faz uso de anticoagulante, Marevan, e nenhum dentista quer extraí-lo porque é paciente lúpica e possui SAF. O que fazer? É parecido com a outra, né? SAF. É aquela síndrome que eu falei que a pessoa tem um anticorpo antifosfolípide, é síndrome antifosfolipídica, que é o anticorpo, quando a pessoa tem lúpus e tem esse anticorpo, tem mais chance de ter tromboses e tem mais chance de ter aborto, que eu falei da gravidez. Esse aí a pessoa geralmente tem SAF, que tem essa clínica e os anticorpos. Ela, se está tomando anticoagulante direto, e então a gente diz, e ela tem SAF, eu digo, tem o SAF, que se manifestou por tromboses. E essa pessoa tem que usar o anticoagulante para a vida inteira. E o anticoagulante mesmo é o Marevan mesmo. Mas tem os novos anticoagulantes, que são mais caros e não precisa fazer exame de sangue.
não estão indicados para SAF. Tem que ser o tradicional mesmo, que tem que ficar fazendo exame de sangue. Infelizmente, se tem que fazer a extração dentária, é um processo. Esse momento agora é mais complicado, porque para fazer isso, tem que tirar o anticoagulante, substituir pelo anticoagulante oral, o Marevan, substituir pela heparina de baixo peso molecular, que custa dinheiro, e depois, quando for fazer a extração dentária, por exemplo, no dia que for fazer, a gente tira a injeção, a pessoa faz o procedimento, a gente volta com a heparina e depois entra com o anticoagulante oral. Essa situação não dá para resolver à distância, porque vai precisar comprar, não sei que a pessoa tem que tirar o anticoagulante, mas o anticoagulante oral, ao mesmo tempo, introduzir o subcutâneo, não dá. Infelizmente, tem que tomar seu antibiótico, esperar essa fase passar. Às vezes, a gente tem que internar o paciente no hospital para fazer esse procedimento. Parece incrível, porque a heparina subcutânea é cara. E, às vezes, tem que usar 7 a 10 dias, 2 ampolas por dia. Então, termina sendo caro. O paciente do SUS, às vezes, a gente tem que fazer isso. Interna no hospital, usa a heparina, tira o anticoagulante oral, depois faz o procedimento ali perto na universidade, na UFBA, no centro de odontologia, volta para o hospital e a gente começa tudo isso aí. Claro, estou falando do paciente do SUS, para não ter a despesa com a heparina de baixo peso, que é subcutânea. Então, em resumo, não dá para fazer o procedimento, extração dentária, procedimento maior, no uso do anticoagulante oral, Marevan. Tem uma paciente que diz que está sentindo muitas dores, rigidez, e está piorando nesse período de frio. É normal ou é outro motivo? Essa história de piorar no frio não é específica para lúpus, não. Muito pelo contrário, mais frequente até nos outros, entre aspas, reumatismos, tipo artrite reumatoide. Piorou no frio. As pessoas falam isso. A gente não sabe quantificar. Quanto que isso é verdadeiro? Não sei quanto que é verdadeiro, mas as pessoas falam, a gente tem que acreditar. E realmente as pessoas sofrem, tendem a sofrer mais, pelo menos relatam mais as dores com o frio. Isso é uma coisa que a gente observa com frequência. E aí, como é que faz? Vai mudar o remédio? Não é muito melhor a gente deixar com o remédio e esperar o tempo mudar, que aqui na Bahia não passa esse frio todo, não, Deus me livre. Aqui a gente tem muito sol, mas é verdade que pode acontecer uma piora com o frio, não só em lúpus, mas também nas outras doenças reumatológicas. Essa aqui é bem interessante. A pessoa relata que sofreu um acidente de moto e só depois descobriu que tem um lúpus. Aí vou juntar com a outra pergunta de outra pessoa. O lúpus, como é que se pega? É contagioso? Como é que se adquire? É por hormônio? É por trauma? No caso dessa pessoa que citou essa historinha? Não, de fato, a gente sabe que quem tem lúpus desenvolveu a doença sintomática por uma somatória, por uma soma de situações. Tem uma tendência genética, tem uma predisposição genética, pequena, mas tem. Tem o efeito hormonal, que é muito mais em mulher do que homem, e o estrógeno entra aí. Tem o fator ambiental, exposição ao sol, que piora as lesões, etc. Então, somatória dessas características faz com que apareça o lúpus clinicamente. Nesse momento, olha, eu já vi atribuir... Bom, e o estresse causa lúpus? Não, se fosse assim, a gente que é médico, todo mundo tinha lúpus, porque é um estresse danado. Mas não, pode piorar o lúpus, pode piorar as manifestações do lúpus. Briguei com o marido, a mulher dizia, briguei com o marido e fiquei com lúpus. Aí, pior que seja o marido, não tem como causar lúpus. É possível que o estresse piore as manifestações. Outra coisa do frio também, mas causar, não. Não tem moto, pode ser Kawasaki, pode ser Yamaha, não tem moto que faça causar lúpus. A moto caiu da moto, conserte o pé, a mão e não tem nada a ver com isso, foi coincidência. Mas não tem como o trauma diretamente causar essa condição, não tem como. Tem algumas pessoas aqui que estão querendo experimentar essa nova medicação, aí está colocando, quero ser cobaia.
No finalzinho da live eu vou falar com vocês e dar o número da Clínica CE para entrar em contato e se informar melhor. Doutor, Deixa eu explicar sobre isso aí. Esse remédio não é da Clínica C da Bahia, não. É uma medicação que está liberada no mundo inteiro para tratamento. sim. Mas, assim, existem alguns protocolos de pesquisa, como esse que a gente acabou de falar, que a gente participou, Sim. e que implicam no uso desse remédio, etc. Mas, assim, não está liberado para a nefrite lúpica que eu falei, não está liberado. Me esperem uns 2 meses para a gente se envolver, falar com certeza, vai aparecer na mídia toda hora, porque vai ser um marco para o tratamento. Mas eu não lembro se é nesse... Eu creio que nesse momento não existe nenhum protocolo em andamento, incluindo pacientes nem na clínica lá, usando esse remédio. Não tem, eu acho que não tem, porque os protocolos acontecem periodicamente. Inclui número X de pacientes, depois acaba o protocolo, e a gente não continua incluindo todo mundo, não. E aí aparece outro protocolo. Nesse momento, eu não tenho certeza, mas eu creio que não tem nenhum protocolo com essa medicação sendo testada. Porque aquele estudo já acabou. Aquele que eu acabei de escrever, que vai para o Congresso Europeu, não tem. Outros vão surgir. Então, vários estudos aí, mas nesse momento eu creio que não tem nenhum estudo com essa molécula. Tem, por sinal, estudos em lúpus com outras moléculas diferentes. Mas eu digo, precisam ser provadas que funcionam. A gente não sabe ainda. Mas eu estou falando do belimumab. Belimumab, sim. Mas as outras a gente não sabe ainda o resultado em lúpus. Não. Certo, doutor. Uma paciente fala que ela tem lúpus, eritematoso sistêmico, paciente renal, sofreu o processo de transplante e suspeita agora dermatite granulomatose. Ela gostaria de saber se essa nova medicação pode ajudá-la, visto que os sintomas, os problemas dela é reincidente, os problemas renais é reincidente. Não, se ela teve diagnóstico de lúpus e fez uma inflamação renal, nefrite, que culminou com insuficiência renal, que foi para a diálise e que depois fez transplante renal, que eu estou entendendo que ela hoje é transplantada. Quem é transplantado, em geral, tem que usar medicações que são imunossupressores. A pessoa que é transplantada usa, para exemplificar, uma medicação tipo tacrolimus, junto com micofenolato mofetil e 5 miligramas de prednisona, que é o que ela deve estar usando isso aí. Essa paciente, em geral, do lúpus, fica muito bem controlada. Não estou dizendo que é bom ter insuficiência renal de ser transplantado, não, mas uma vez sendo transplantado, tem que fazer para evitar a rejeição ao enxerto, rejeição ao rim transplantado, tem que usar essas medicações. E aí, as manifestações do lúpus, as outras, em geral, desaparecem. Esse remédio, o abelimumab, então, é para evitar que a pessoa venha desenvolver insuficiência renal, que faça diálise e que venha ter transplante. Não é nesse cenário que ela descreveu, não. Não está indicado para isso. Pronto. Tem uma pessoa que falou assim que depois que a médica reduziu a asa, eu acredito que seja azatioprina, não sei, botou só a asa. Tem uma semana que reativou febre alta, muitas dores, e uma outra pessoa está dizendo que questão de dor, então está pedindo uma confirmação, devo aumentar um pouquinho o corticoide. Isso mesmo. Eu acredito que o senhor já respondeu essas perguntas, mas elas se repetiram aqui. Esse momento faz o quê? Precisa tomar cuidado, porque febre pode ser por outra coisa, pode ser por infecção, antes de pensar que é pela doença. Mas como ela já conhece o corpo dela, sabe o que é atividade e não é atividade, ela deve voltar para a dose da azatioprina que estava usando, e a azatioprina, mesmo aumentando agora, hoje ou amanhã, o efeito não aparece logo. Então, quem faz responder rapidamente a melhora é corticoide. O que ela deve fazer é aumentar a dose de azatioprina para a dose anterior e aumentar a dose do corticoide. Se não estiver tomando, tomar um pouquinho de corticoide para melhorar os sintomas. Eu não sei qual é a dosagem, porque cada paciente é um paciente, mas se não estiver tomando nada de corticoide, usa 10 miligramas, até o médico ver, porque não tem grandes efeitos colaterais, e com essa dose pequena,
e pode melhorar muito a sintomatologia dela, inclusive de febre, se não for infecção. E volta com a dose de azathioprina que estava tomando antes. Tem uma paciente que tem fibrose, sente dores constantes e plaquetopenia. Ela quer saber se fazer academia vai auxiliar, vai melhorar nessa situação dela? Não, são duas situações diferentes. Fibrose, tem que saber onde é a fibrose. Eu não sei exatamente que fibrose ela está se referindo. Às vezes a pessoa tem fibrose intersticial pulmonar, doença fibrosante do pulmão. Essa pessoa não pode ser liberada para fazer qualquer exercício, não. Então, eu não sei se é essa fibrose que ela está se referindo. Eu fico com receio. Não deixou claro. Porque posso estar dando uma orientação inadequada. Mas se for na região do coração, não é adequado. Não, se for uma fibrose do pulmão, que às vezes a pessoa tem fibrose do pulmão, tem que ser muito bem orientada quanto ao exercício físico, porque a coisa não pode ser liberada assim de vez. Tem que ver qual é o grau de fibrose que tem no pulmão. Eu não queria muito falar desse quadro em particular, porque eu não sei se a fibrose que ela está se referindo é pulmonar. De repente, é fibrose do Claro, pulmão. claro. Existe a possibilidade de suspender as medicações no caso deste paciente que está assintomático há alguns anos. É paciente lúpico, não tem sintomas há um bom tempo, aí quer saber se há possibilidade de suspender a medicação. Não, muita gente com diagnóstico de lúpus não toma remédio. Poderia ser candidata a usar hidroxicloroquina para a vida inteira. Poderia. Mas, às vezes, a pessoa teve um efeito colateral com a hidroxicloroquina e não vai poder usar. Mas está ótimo. Vai usar o quê? Tem gente, então. A gente prefere sempre deixar, pelo menos, a hidroxicloroquina continuamente. Se tu não puder por uma razão ou por outra, dá para ficar sem hidroxicloroquina? Dá. Dá para ficar sem nada? Dá. Dá para viver normal? Normal é assim, mais ou menos. Porque tem que ficar sendo avaliada pelo médico periodicamente, mesmo sem sentir nada. E essa é uma situação que, infelizmente, é da grande minoria dos pacientes. Porque a grande maioria dos pacientes com lúpus tem necessidade de estar usando medicações mesmo. Isso é a grande verdade. Mas essa possibilidade de ficar sem nenhum remédio existe. Certo. A paciente da fibrose, sobre a fibrose, ela insiste um pouquinho, explica que é fibrose pulmonar. Diz que o senhor conhece a senhorita Mara Pacheco, conhece o caso dela. Ela insiste em querer saber se ela deve fazer academia. E a plaquetopenia que ela comentou antes aí. Sim. Ela falou de uma plaquetopenia, a Mara, né? Isso. Tem que ver o nível de plaqueta. Plaqueta baixa vai sangrar. Então, não pode liberar, não pode fazer uma ginástica de impacto. Não. Se tiver com plaqueta muito baixa, o impacto pode causar sangramento em órgãos nobres, cérebro, etc. Então, tem que ver o nível de plaqueta. E a fibrose pulmonar, que Mara descreveu aí, tem que ver como é que está essa fibrose, Mara. Não dá para a gente dizer, libera para a academia. Eu sugiro que a gente reveja pessoalmente. Aguarde a próxima consulta e me pergunte de novo, que eu pessoalmente explico. Mas precisa saber como é que está esse pulmão funcionalmente. Dá para liberar para a academia? E mais ainda, e a plaqueta, como é que está o nível, o número de plaqueta? Dá para fazer para ginástica de impacto? Não posso responder, Mara. Só na consulta a gente conversa isso pessoalmente. Ele vai precisar analisar os seus exames. Tem uma pessoa que disse que uma funcionária apresentou, tem lúpus de pele, a clavícula inchou, sentiu muita dor e foi na UPA, e a médica disse que está com a fissura proveniente do lúpus. Ela quer saber se isso é possível. Na clavícula, foi isso que eu vi? Isso. Não, se ela tem um lúpus de pele, não tem nada a ver com o osso, a não ser que a pessoa, mesmo tendo lúpus de pele, quando é muito extensa a lesão de pele, os dermatologistas às vezes usam corticoide também. E o uso crônico de corticoide
seja para o lúpus de pele, seja para qualquer outra coisa, lúpus sistêmico ou para outras doenças, qualquer situação que exija o uso crônico de corticoide pode diminuir a gente fala, causar uma osteopenia ou osteoporose, o osso fica mais frágil, pode diminuir a densidade de massa óssea. E isso facilita a ter aos mínimos traumas, uma fratura, uma fissura. Eu não sei se é o caso dessa paciente, tem que ver a idade, tem que ver se usou corticoide, mas se foi só lúpus de pele, a única viagem que eu posso fazer para explicar isso aí é que tomou muito corticoide, deixou com osteopenia ou osteoporose e fez uma fratura, uma fissura de clavícula ao mínimo trauma. Aí é possível. Mas não tem outra maneira de fazer essa complicação no contexto de lúpus. Mais ainda sendo de pele. Doença de BC causa derrame de pericárdio? Boa pergunta. Essa doença de BC é algo assim muito incomum. A gente tem, acho que uns 20 pacientes com doença de BC lá no Hospital das Clínicas. É uma situação muito comum. A gente fala em milhares de pacientes com lúpus, mas fala de 20 pacientes com doença de BC. Não, doença de BC é uma doença que aparece com múltiplas manifestações. O aparecimento de derrame pleural ou derrame pericárdico em doença de BC é algo totalmente atípico, fora do que é o padrão da doença. A doença faz muita afta na boca, afta na genitália, lesões de pele, a inflamação do olho, tromboses, etc. Mas inflamação do pericárdio e da pleura, essa coisa é bastante incomum. Não é impossível, não, mas é algo bastante fora do que a gente vê de BC. Qual o exercício recomendável para artrite reumatoide e para outras doenças de ordem reumáticas que afetam a articulação, os ossos, músculos? A doença reumatoide, a artrite reumatoide é outro cenário. Porque, diferente do lúpus, a artrite reumatoide, ela envolve muito as articulações e, menos frequentemente, os órgãos. Ela é uma doença, basicamente, de inflamação articular. Então, assim, não que não possa envolver pulmão, não possa envolver a pele, não possa envolver... Pode acontecer isso aí, mas o que acontece em termos de artrite reumatoide é, basicamente, inflamação das articulações. A pessoa com as juntas inchadas pela manhã, fica muito pior, rígida, etc. Como é que faz? Qual é o melhor exercício? Eu digo, a artrite reumatoide também tem essa característica. Pode ser uma artrite reumatoide muito leve, que a pessoa faz ginástica, faz tudo. Há uma muito complicada, que a pessoa não consegue fazer absolutamente nada. Depende do grau de atividade da doença e o número de articulações envolvidos, né? O número envolvido de articulações. Então, é impossível a gente dizer qual é o melhor exercício, porque vai variar de uma pessoa para outra. Além disso, é bom saber quando a doença está muito inflamada, muito ativa. É até sensato não fazer exercício, porque pode fazer piorar as manifestações. Então, tem que sair da atividade para a pessoa poder fazer exercício. Para falar uma curiosidade, falando em biológico, a história de biológico, terapia biológica em reumatologia mudou tanto a qualidade de vida dos pacientes que em artrite reumatoide, muita gente usando essa terapia biológica está fazendo ginástica, correndo. O primeiro paciente que a gente tratou na Bahia, em fevereiro de 2002, com terapia biológica, o primeiro caso do Nordeste, da Bahia e do Nordeste todo, é um jogador de futebol. Infelizmente, ele é torcedor do Bahia, mas ele joga futebol, faz tudo normal, como se não tivesse nada. Então, para você ver que uma terapia biológica pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, fazer tudo normalmente. Pode, não estou dizendo que todo mundo fica assim, não, mas pode acontecer isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação, mas o tempo está acabando, temos menos de 1 minuto para encerrar a live. Se a gente não encerrar agora, o próprio Instagram o fará. 28 segundos. Eu peço desculpa, porque é a primeira vez que eu sentei 1 hora quase na frente do meu celular falando. Claro que eu estou falando com você, mas eu achei estranho estar na frente. Eu já falei de várias formas diferentes, de vários tipos de exposição, mas na frente do meu celular foi algo assim, primeira vez. Meu filho que me ajudou a montar aqui, senão ia ser um desastre.
Nem sei como é que eu fui aí, mas de qualquer forma,